Fala turma, Bergamota tá no ar, mais uma edição desse programa de entrevistas curtas que vai ao ar de segunda a sexta-feira. No rádio você curte às 7 horas da manhã, 1h20 da tarde, 8 da noite. Nas redes sociais você já sabe, tá curtindo esse conteúdo, compartilha com outras pessoas para ele chegar mais longe, pra gente conseguir levar para nossa audiência cada uma dessas entrevistas legais que a gente faz com essas pessoas que trabalham muito aqui na cidade. Hoje mais um parceiro aqui da rádio, um cara que tá na bancada do Copa e Cozinha, sempre contribuindo muito, uma pessoa de espírito leve, uma pessoa que sempre traz muita boa energia e vem compartilhar um pouco disso com a gente, da sua história, Guilherme Sec. É isso aí, tamo aí, cara, fico feliz pelo convite, agradeço o convite. A rádio que posso dizer que já é minha segunda ou terceira casa, aí há mais de 12 anos, acho, fazendo o programa já. 12 anos, cara. Como é que foi esse, eu gosto de entender esse início assim, porque eu começo a conhecer as pessoas aqui já na bancada, super estabelecidas e tal, mas eu acho impressionante quando elas vêm contando a história, porque me leva a um lugar tão... Cara, imaginar que o Álvaro era só um ouvinte que mandava coisas, Exato. O Samuca... Exato. E você, como é que era essa história sua? Cara, a minha história com rádio começou em 2010, eu acredito, 2009, não tenho certeza nessa data. Eu fazia parte da CIL Jovem e naquele momento a CIL Jovem fez uma parceria com o Ricardo e na época das férias dos copeiros ele chamou o pessoal da CIL Jovem para fazer parte da bancada. E aí, naquela história toda, eu fui, fiz parte da bancada do Copa, e aí encerrou a nossa participação, e eu lembro que um dia eu estava caminhando no supermercado, o Ricardo me encontrou e disse assim, ô Sec, o que você está fazendo durante a semana? Está trabalhando? Como é que está a tua rotina? Eu disse, não, tá de boa a minha rotina. Queria te fazer um convite para você participar do Papo de Copa. Tu que gosta de falar de esportes e tal, já foi esportista, o que você acha? Eu disse, cara, para mim... Vamos para frente, vamos para cima. E aí eu comecei no Papo de Copa, então fiz aquela participação no Copa e Cozinha, aí participei no Papo de Copa, aí fiquei uns 3 anos fazendo Papo de Copa, fiz a cobertura esportiva junto, a gente fazia a cobertura do Inter de Lages, fizemos algumas coberturas como o vôlei, que veio aqui para Lages, com o Bernardinho, fizemos cobertura do kart e de outras modalidades que tinham. O Ricardo, não, vamos fazer, vamos. Você topa? Eu disse, vamos nessa. Né? Então tinha coisa que eu nunca tinha feito na vida, como repórter de quadra, por exemplo, fui fazer. Quando eu tava pegando os vídeos para fazer o especial do Dia Mundial do Rádio, eu vi algumas sendo o Jones Minosso entrevistando o pessoal, cara. Teve uma dessas que para mim foi um fato muito, muito bacana. Na época, se eu não me engano, era Band FM, Caco Martins e Ricardo Córdova. Tava o Clineu narrando, não, Luciano Silva narrando, e tinha mais um time especialista lá em vôlei, e aí veio o SESI Rio de Janeiro jogar contra o Rio do Sul, aqui em Lages, e eu lembro que quando eu recebi o convite para fazer como repórter de quadra, falei, cara, eu nunca fiz. Daí ele disse, não, cara, vai lá assim, ó, descontraído, conversa com o pessoal da quadra que vai dar tudo certo. E eu lembro que a primeira pessoa que veio para eu entrevistar foi a Fabi, que era líbero da seleção brasileira. Que ela, eu vou dizer assim, ela é um ícone por ser aquela galeguinha que jogava de líbero lá, todo mundo conhecia ela, né? E quando eu fui entrevistar, assim, a primeira pessoa que veio foi ela. Eu disse, cara, vai ter que ser, né? E aí eu fiz a entrevista com ela e conversei com o restante do time e tudo, perguntei como é que foi essa expectativa de eles virem para Lages, uma cidade que nem o time tinha na época, né? E aí, logo na sequência, o Bernardinho, que para mim foi um ícone, assim, né? Eu recém tinha lido o livro dele, que é o Transformando Suor em Ouro, e aí eu pedi para fazer entrevista com ele, e ele na hora disse assim, cara, posso atender o pessoal que está na quadra aqui primeiro, mas depois eu fico o tempo que precisar atendendo o pessoal da imprensa. E aí eu avisei o pessoal da cabine e tal, e eu não queria perder a oportunidade de conversar com ele. Eu esperei ele atender todo mundo. Ele olhou para mim assim, tu esperou mesmo? Eu esperei dele. Não, então eu vou ser obrigado a conversar contigo, diz ele. Eu disse, não, eu só vou gravar um áudio contigo aqui, a gente não vai vincular ao vivo, mas é mais por um conhecimento pessoal meu, né? Eu disse, eu sou formado em psicologia e eu queria entender um pouquinho como é que você utiliza da psicologia no teu dia a dia, porque eu já li teu livro e sei o quanto você utilizou isso com grandes atletas, como Giba, Naubert e tantos outros atletas. E aí ele contou a história dele com a psicologia. Cara, o Bernardinho é um cara fantástico. Eu era fã dele, fiquei mais ainda depois que eu tive a oportunidade de conversar com ele, cara. Cara, era uma pessoa que você queria, era o top das pessoas que você queria entrevistar? Ou tem alguém Se eu pudesse entrevistar, pudesse escolher personalidades do esporte para entrevistar, sem dúvida tá no top 3 o Bernardinho. Acredito que os outros dois seriam o Oscar Schmidt, do basquete, e o Rubinho Barrichello. Eu acho que esses 3, para mim, são ícones que hoje dizem assim, gostaria muito de conversar com eles. Tive a oportunidade de conversar com o Rubinho já, de uma maneira virtual, mas já consegui conversar com ele.
Na época da pandemia, como não podia ter nenhum tipo de evento esportivo, a gente se dedicou muito ao automobilismo virtual. E o Rubinho é um dos fanáticos, né, pelo automobilismo. E nós disputamos um campeonato que tinha ele, Tony Canaan e tantos outros pilotos nível mundial. E aí a gente estava todo mundo numa mesma sala do Discord, que é um aplicativo que a gente usa para comunicação. E eu lembro que tá o Rubinho lá, eu tremendo assim, cara, no computador. Eu disse, cara, eu tô tremendo, eu nem falei com o cara, só porque eu tô na mesma sala de conversa que ele, né? Que legal. E aí eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, foi bem bacana, um cara bem gente boa também. Cara, e você com a pergunta que você fez pro Bernardinho, eu devolvo para você. Como é que você usa a psicologia no dia a dia? Ainda mais como exemplo o Papo de Copa, o Copa Cozinha. Como é que você coloca a tua psicologia nisso? Ou é uma coisa que casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? Então, a psicologia, o pessoal tem muito aquela visão do divã e do terapeuta, né? Aquela coisa clínica, mais ortodoxa, aquela coisa clínica. E uma coisa que eu aprendi, não só na psicologia, mas no Empretec também, que foi um curso que eu fiz do Sebrae, a gente precisa sempre inovar, a gente precisa pensar diferente. Então, dentro da psicologia, eu sempre tentei ser o mais direto possível e o mais breve possível. Por quê? A gente sabe que tratamentos de saúde hoje não são baratos, né? Não só da psicologia, como da odonto, como da físio, como da medicina. Então, dentro da psicologia, eu tento sempre trazer esse ar mais leve também, né? Eu não deixo de cobrar os meus pacientes, eu não deixo de puxar a orelha deles quando precisa, mas ao mesmo tempo eu sempre tento trazer esse ambiente leve. Por quê? A nossa rotina já é pesada. Se a gente continuar trazendo uma rotina pesada, aí, bom, tô indo pro consultório para ficar um cara sentado na minha frente e eu ter que falar e ele tá ali só me ouvindo e esperando tudo que eu tenho para falar, às vezes vai se tornar uma coisa muito monótona que não vai sair do que ele queria, né? Então, eu tento trazer também um pouquinho dessa leveza pro dia a dia. E eu acho que essa é a parte que nos deixa mais confortável pra gente estar nos ambientes, né? Ajuda a estar num programa que mostra esse teu lado mais... Porque, como você disse, tem uma visão que as pessoas já têm consolidado o psicólogo e tal, e você é um cara grande, barbudo, um cara assim, pode assustar. Ogro. O ogro, que a gente diz. E aí te ver sempre brincando e feliz na rádio, assim, isso te, de alguma forma, alguém chegou pra você e disse, pô, que não sabia que você tinha esse lado e tal, ou você sempre é assim? Não, cara, uma coisa que até me surpreendeu várias vezes é eu conseguir me moldar o ambiente que eu me encontro. Então, já fui professor universitário por muito tempo também, por 2 anos. Então, dentro do consultório, em casa, como professor, psicólogo, sempre tem uma diferença, né? Tem momentos que a gente precisa fazer um papel um pouco mais sério, como a gente está tentando conversar aqui sobre assuntos sérios, mas em algum momento eu sempre tento trazer um pouquinho dessa leveza, porque eu lembro muito das aulas que eu tinha, por exemplo, no terceirão. Os professores faziam shows, né? Faziam piadas, e eu via o quanto aquilo prendia a atenção dos alunos, né? E aí eu tentei trazer um pouco disso também para a própria universidade. Então, assim, eu gosto de ambientes descontraídos, né? Aqui, eu brinco muito com o pessoal ali do Copa, né? A 5ª série é a nossa segunda casa. A gente gosta dessa brincadeira e a gente sabe que isso torna o ambiente mais leve. Então, eu sempre tentei, e isso é uma coisa que às vezes me atrapalha, né? Eu falo isso para muitas pessoas, às vezes as pessoas se assustam. Você ser divertido sempre, ou ser animado ou feliz sempre, às vezes atrapalha. Por quê? Porque um dia que você chegar um pouquinho mais para baixo, o pessoal diz assim, o que você tá estranho? Tá tudo bem? O que aconteceu? Não, é só um dia que eu tô um pouco mais quieto. Mas aquilo ali às vezes já se torna um peso para você tentar explicar. Porque na comparação o cara fica transparente, vira um vidro, ele não consegue disfarçar quando não tá legal, cara. Exato. Cara, mas é um ambiente aqui que a gente cria dentro do Copa e Cozinha e do Papo de Copa que tem uma mesma essência, apesar de serem basicamente assuntos diferentes. Você como um cara que tem essa característica de ter tido as duas vivências, qual que você acha que é a coisa-chave que tem, gira em torno aqui? Porque, eu não sei, dentro daquele estúdio ou aqui dentro mesmo tem um ambiente diferenciado. O que você acha que é isso, cara? Cara, eu vejo que as pessoas que fazem parte desse universo há muito tempo tem uma semelhança entre elas, né? A gente tem, vamos dizer assim, interesses em comum. Eu vejo que o pessoal do Copa fala muito de vir para cá para desestressar de um dia cansado, né? A gente vê o pessoal do Papo falando sobre esporte de uma maneira leve. Então a gente vê que vários universos que a gente vive, cada um tem o seu universo.
Hoje a gente vê várias palestras de qualquer âmbito que seja, o pessoal sempre fala do ambiente, né? Quando a gente vive num ambiente tóxico, a gente tende a ter um dia mais problemático. Quando a gente vive em ambientes mais leves ou favoráveis, a gente tem um dia a dia melhor. Então, eu vejo que esses ambientes são as principais causas do dia a dia para a gente ter esse bom humor, para a gente ter essa leveza. Então, eu vejo que a forma como tudo foi construído dentro do Papo e do Copa, eu lembro muito de uma bancada que a gente tinha em 2014, mais ou menos, que era eu, Sandro Ribeiro, Tchê Romualdo Borer e Juliano Bortolom e o Nelson Rossi. Quando juntou tudo aqueles ali que era para mim assim, era o top dos corneteiros, eu pensei, cara, o programa não vai terminar, hoje a censura vai pegar no meio do caminho. E foi um dos programas mais bacanas que a gente vivenciou, porque aquela turma, quando precisou falar sério, a gente viu o Sandro enchendo o olho d'água, que é um cara que eu tenho, assim, uma admiração tremenda pelo Sandro Ribeiro, para mim um dos caras mais fantásticos que eu conheci aqui dentro da rádio. E a gente via que assim, o programa não perdia a essência porque tinha um piloto ali que o Ricardo sempre ajeitava, né? Parece que ele tinha a mão assim, que aquilo estava começando a sair, ele disse, volta, mas assim, sempre de uma maneira sutil. Então acho que essa fase foi uma fase fantástica assim para todo mundo, principalmente para mim, cara, que sempre foi aquele cara que sentava no fundão da sala, quietão, sem falar muito. Pois é, por isso que eu até perguntei dessa questão de às vezes ver o choque, né? Tipo, Exato. Cara, o Seg tá na rádio falando assim, brincando. Cara, as pessoas que me conheceram no colégio ou no começo da faculdade olham assim, não pode ser, cara. Não pode ser que aquele cara que sentava lá no fundo quietão assim, né? A minha mãe brincava muito quando eu era menor, eu era tipo de criança que ganhava o beijo na bochecha e passava a mão, assim. Né? E aí eu consegui me adaptar e eu vejo que a rádio foi a minha grande escola para isso, né? A oratória que eu tive para poder ser professor universitário, até mesmo dentro do consultório, eu vejo que a oratória que a rádio me deu, não tem uma escola no mundo que consiga me oferecer. Cara, é verdade, uma grande faculdade, né? Mas falando nisso, cara, por que você acha que você tem uma aptidão, se encaixa bem e faz muito bem essa questão do jornalista, do comentarista e tal? Por que você acha que a psicologia te chamou antes da comunicação? Não que as duas não se encontrem assim, mas por que você acha que foi uma falta da rádio ter chegado primeiro ou foi uma coisa de escolha mais da psicologia, um amor? Qual que é o lugar dessas duas coisas na tua vida? Cara, eu tinha um conceito de psicologia na minha cabeça que era uma coisa muito engraçada. Eu ficava pensando assim, como que a gente cura alguém sem remédio? Quando eu tinha 17 anos. Então eu pensava, psicologia, mas só com a conversa eu vou curar alguém? Então eu tinha esses mitos, essas crenças na minha cabeça. E aí a minha irmã começou a fazer psicologia e quando ela estava na 5ª fase, ela trouxe alguns materiais para casa e eu, na curiosidade, fui ler. E aí tinha muito material de psicologia organizacional, que foi a primeira área que me brilhou muito o olho. Que é aquela psicologia de gestão de pessoas, de empresas, de organizações, palestras, cursos, recrutamento e seleção. E aí quando surgiu isso, eu disse, é isso aqui que eu quero, né? E aí comecei a fazer psicologia já focando nessa área. Mas no decorrer da faculdade eu percebi que a clínica foi uma coisa que me chamou muita atenção também. Né? Aquela cura sem a medicação. A cura pela palavra, como eu falava. Eu tenho a impressão de que na psicologia a clínica ela tá pro psicólogo como a televisão tá para muitos jornalistas. Provavelmente. Que é a grande, nossa, eu vi a referência que eu tenho é o cara sentado e o outro no divã. Exato. Exatamente isso. A tua analogia foi perfeita. A psicologia é exatamente isso. Muita gente vê assim. E aí quando eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer uma pós antes de me formar, então eu me formei em fevereiro de 2009 e na metade do ano, ali em agosto daquele ano de 2009, eu já estava com a pós-graduação de psicologia organizacional. E aí comecei a trabalhar nessa área de empresas, de organizações, gestão de pessoas. E sempre foi uma coisa que eu gostei, cara, estar envolvido com pessoas, estar num meio onde tem várias pessoas. Né? E aos poucos eu fui conseguindo criar perfil de liderança, fui capacitando para isso, fui estudando. Esses dias até parei para ver a quantidade de cursos que eu tinha feito, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu acho. E aí fui atualizar meus currículos, fui atualizar LinkedIn, fui atualizar o que eu tinha. Aí comecei a pegar os certificados, fui botando uma planilha de Excel a carga horária, para ver quanto que fechava lá no final, e foi indo a mais de 3.700 horas.
E eu disse, caramba, cara, nem eu me dava conta do tanto que eu fui participando, assim, de palestras de 4 horas, de mini-cursos, de seminários, né? Porque aquela coisa, quando o cara gosta muito, ele não vai pensando, eu vou ter o certificado, vou ter as horas. Ele vai pensando, vou aprender esse assunto, vou ser melhor nisso. E aí tu falou, né, por que a psicologia veio antes da comunicação, por exemplo. A psicologia sempre foi uma das áreas que eu queria, né? Uma outra área que eu sempre quis foi a informática. A parte de desenvolvimento de programas, eu sempre gostei muito de mexer no computador. E aí a comunicação surgiu através do rádio. E aí, para minha surpresa, em 2022, surgiu o convite para dar aula na universidade. E aí eu dava aula na psicologia e dava aula no jornalismo, psicologia da comunicação. Caraca. Então, para mim, foi uma coisa... Isso? Foi 2022. 2022 e 23. Cara, a gente se descruzou. Foi. Aí, na época, a professora Vivian, que dava... Era a Vivian. Exato. A Vivian saiu dessa matéria, perguntou se eu queria assumir. Eu disse, cara, para mim vai ser muito bacana, porque misturar as duas coisas que eu faço hoje, né? Psicologia com a comunicação, para mim vai ser muito bom. Cara, eu lembro que ela tive aulas essenciais para a formação hoje com ela, foi sensacional. Mas, com todo respeito, eu acho que é muito legal, porque o fato de você ser um psicólogo e estar inserido no meio do jornalismo, cara, contribui com um know-how que é muito legal. E o bacana é que os alunos diziam assim, professor, tu é psicólogo, tu faz o programa, né? Tu faz o copo já e tal. Conhece? Então, assim, já conhecia. E para mim, eu digo que eu não sei lidar com fama, cara. Não sei lidar com sucesso. Porque eu vejo todo mundo falando assim, foi visto o cara lá na rua, teve que atender todo mundo. Cada vez que alguém chega para mim e diz assim, te ouvi na rádio e tal, eu fico sem jeito, cara. Eu fico assim, e agora o que eu falo? O que eu faço? Né? Eu fico meio perdido. E aí, para mim foi muito bacana, então, essa mistura de psicologia, jornalismo e comunicação. Porque a gente precisa saber se comunicar com as pessoas. E muitas vezes a gente precisa entender as pessoas antes de se comunicar. Porque às vezes aquela pessoa não quer conversar contigo. Né? E você, às vezes, vai insistir numa reportagem, vai insistir em alguma coisa. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, entender o ser humano. A gente, entendendo o ser humano, a gente traz ele mais para perto e aí, consequentemente, a gente consegue coisas mais fáceis. Cara, né? Que legal. Você que não tá tão acostumado com fama, você se prepara que quando sai esses episódios do Bergamoto, as pessoas vêm para falar, vou te ouvir e tudo mais. E foi um papo sensacional, cara. Muito obrigado pelo tempo assim, que você dispôs pra gente estar conversando. E, cara, sendo um psicólogo que tá dentro de um programa que recebe muitos ouvintes, que escuta muitas opiniões, e você sendo uma pessoa que lida com tantas pessoas, passou pela universidade também ali como professor, eu queria que você me desse uma luz assim, dizer, cara, se você já observou, o que tem de melhor aqui no Lagiano? O que tem de melhor nas pessoas aqui da nossa região? Eu escuto muitas pessoas falando que o lagiano é um povo grosseiro, vamos dizer assim. Mas para mim, o lagiano é um povo muito acolhedor, cara. Nós temos uma questão de o que é nosso e ninguém pode falar mal. Nós podemos falar mal do que é nosso, sim, mas os outros não podem, né? Lages, para mim, é difícil a gente falar porque, queira ou não queira, a gente acaba envolvendo, às vezes, um viés político nessa história toda, né? Mas eu sou completamente apaixonado pela minha cidade. Eu sou lagiano mesmo de dizer, meu do céu, Nossa Senhora, né? E todo mundo amigos que eu tenho do Brasil inteiro por conta do automobilismo virtual, às vezes assim, nossa, mas vocês têm um jeito bem peculiar de falar, né? Eu disse, vocês não conhecem aqui perto, tem gente que é bem pior. Mas eu sou muito fã da nossa região e eu queria que ela crescesse cada vez mais. Eu acho que Lages merece um respeito e merece um carinho muito maior do que a gente já tem, o que a gente já conquistou. Nós éramos uma potência muito grande. Época de madeira, etc. Turismo nacional, né? Enfim. E aí a gente foi perdendo essa essência, mas eu vejo que o lagiano ainda tem essa chama dentro de cada um deles. Porque cada um que vem, cada um que está aqui, a gente quer mostrar alguma coisa, a gente quer apresentar o que tem de melhor, né? E eu vi isso em alguns convites que eu fiz, vem conhecer a Festa Pinhão, vem para cá, fica aqui em casa, você conhece como é que vai ser aqui a cidade. Tá, mas o que tem para fazer na tua cidade? Cara, que tem bastante coisa, a gente dá um jeito de achar alguma coisa, né? Então, eu sou muito orgulhoso de ter nascido aqui, tenho muito orgulho de ter morado em Lages 99% da minha vida. Tive alguns dias ou semanas morando fora, mas nada se compara ao que eu vivi aqui, as pessoas que tem aqui. Eu vejo que nós temos se a gente for pensar em recurso, né? Nós temos 2 bons hospitais, né? Com ascensão nas suas áreas. A gente tem recursos, por exemplo, como universidade. A gente está muito bem localizado geograficamente. Eu acho que isso é uma coisa que falta ser aproveitado.
Se a gente pegar a região sul do Brasil, nós estamos exatamente no centro, né? A gente está a 300 quilômetros das 3 principais capitais, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. E vamos pensar assim, a capital do oeste, que é Chapecó. A gente precisava ter um olhar um pouquinho maior das pessoas para a nossa região aqui. E, infelizmente, hoje a nossa região é a região mais pobre do estado. Então, Lages acaba carregando um pouco disso e também as cidades vizinhas e irmãs aqui, nossa, né? Mas bom ter a visão dessa valorização da pessoa aqui. E como você bem disse, assim, a gente tem ainda uma chama, cara. Que legal que a gente pôde ter esse papo aqui. Espero ter você mais vezes aqui. A gente vai fazer um Bergamotta especial só sobre automobilismo virtual, que é outra paixão sua. E a gente vai falar sobre muito mais coisas em breve. Vamos fazer sim, cara. Automobilismo virtual tem uma gama de coisas pra gente conversar, uma coisa que está crescendo muito no mundo inteiro. Cada vez mais adeptos, porque é um esporte teoricamente mais barato, né? Eu tava brincando esse final de semana com a Mari. Eu bati uma Ferrari no muro, ela disse, umas 3 milhões no muro agora. Disse, não, é só resetar, ela volta pra pista, tá tudo certo. Então, tem muita coisa bacana pra gente conversar, sim, e quando precisar, estamos às ordens. Perfeito. Obrigado, Sec, pela presença. A gente se vê numa próxima aí. Você acompanha o Sec todas as terças-feiras no Copo Cozinha e o Bergamota de segunda a sexta. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima e tchau. Tchau, valeu.